Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Salmo, no Salmo 51. Aleluia. Eu gostaria que pudesse estar colocando o versículo 6. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quantos estão felizes nessa noite por estarem na casa de Deus? Quantos estão felizes porque tudo vai bem? Às vezes não bem como cada um gostaria que estivesse, mas bem porque nós temos o nosso Senhor, nós temos o nosso Salvador. E se nós temos Ele, nós temos tudo. E se nós não temos Ele, nós não temos nada. Aleluia. Salmo 51, no verso 6, vai dizer assim: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Aleluia. E quando eu li esse versículo, e nós vamos falar sobre o Salmo 51, mas é esse versículo que vai trazer um assentamento sobre nossos corações nessa noite. Eis que amas a verdade no íntimo. Aqui o rei Davi está falando do Senhor. Ele que ama a verdade. E no oculto, ele faz conhecer a sabedoria. Aleluia. Interessante quando que fala de íntimo, está falando do coração. E para que ele nos dê a conhecer a sabedoria, ele vai entrar no profundo do nosso coração para assentar a sua palavra, a sua verdade. Amém? O momento em que Davi ele faz essa oração de arrependimento no Salmo 51, todo o Salmo 51 é um ato de arrependimento e um comprometimento com o Senhor. Então, ele estava orando e diante de Deus. Mas a gente precisa entender o que levou Davi. Muitos já sabem que esse salmo, essa oração, foi decorrente de um pecado. Mas enquanto eu meditava nesse capítulo, nesse Salmo 51, eu comecei a refletir o que levaria um homem, segundo o coração de Deus, a cometer aquele pecado, ou aqueles pecados. E aí eu comecei a perguntar ao Senhor, a investigar com o Senhor o porquê, o que levou Davi a cometer aquele pecado. Então eu gostaria que nesse momento alguém pudesse estar me ajudando, colocando 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. A gente precisa entender um pouquinho do contexto. O que estava acontecendo naquele tempo? Qual era a história? O que estava envolvendo? Em 2 Samuel, no capítulo 11, verso 1, diz assim: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. O texto vai estar dizendo que o exército de Israel saiu à batalha com o capitão Joabe, enfrentando os amonitas. E era de costume que todo rei estivesse ali, junto na batalha. Mas Davi, o texto vai dizer, em 2 Samuel 11, que Davi não estava. Davi estava em Jerusalém.
Poderia colocar o versículo 2. Enquanto o exército de Israel e o capitão estavam em Rabá guerreando para vencer os amonitas, Davi, ele, numa tarde, se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Uma sequência. O texto diz no versículo 1 que ele deveria estar na guerra. No 2, ele contempla, ou melhor dizendo, ele cobiça a uma mulher que ele vê e que acha muito formosa. Aleluia. 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 Coloque para mim em 1 Samuel 13, 14. 1 Samuel 13, 14 vai dizer que, porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então, aqui, a gente observa que o Senhor, ele já escolheu um homem segundo o seu coração, e que Saul já tinha determinado os seus dias. E por que eu trouxe esse versículo? Porque quando se fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, não é porque ele era bom, porque ele era um pastor. Não. Deus encontrou algo no coração de Davi que não encontrava em outros corações. Havia um quebrantamento e uma sinceridade no coração, na alma de Davi, que faz com que o Senhor declare: porém, agora não subsistirá o teu reino. Ele falava, usando o profeta Samuel para falar com Saul. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E esse homem era Davi. E aí, a gente sabe que no Salmo 51, Davi, ele cometeu o pecado de adultério e o assassinato do seu fiel guerreiro, um valente do exército de Israel. E o que levou um homem segundo o coração de Deus, um homem de coração quebrantado, um homem sensível e sincero diante do Senhor, a cometer tal pecado, a cometer tal injustiça? Aleluia. Aleluia. E no decorrer dos acontecimentos do Salmo 51, Davi, ele se relaciona com Batseba. Pode colocar o Salmo, segundo Salmo Samuel, 2 Samuel 11, 2. Aleluia. Eu fiquei um pouquinho atrapalhada aqui, igreja, porque eu estava numa tela, mas era outra. Eu estava um pouco perdida. Então, aqui,
no versículo 1 fala que Davi, como rei, deveria estar na guerra, à frente da batalha. E no 2, ele contempla, ele aprecia, ele cobiça a Batseba. E Davi, ele não excita, ele toma uma atitude de buscar, manda buscar a Batseba. E refletindo diante das circunstâncias, eu fui pontuando algumas questões que diz assim: escolhas erradas geram atitudes erradas. Escolha, Davi escolheu ficar no terraço. Davi escolheu ficar em Jerusalém. Gerou atitude errada. Davi era um guerreiro. Então, o que Davi deveria estar fazendo era guerreando, era lutando. Como rei, ele passaria segurança para o seu exército e não estaria longe da presença do Senhor. O que nos leva a achar que Davi estava longe da presença de Deus? Ele não teria cometido tal pecado. E naquele tempo, a presença do Senhor era representada pela arca. E a arca estava lá na batalha. Então, Davi, naquele momento, ele estava desarmado. Ele estava completamente distraído. E assim, se ele tivesse feito como deveria ser, ele não teria cometido adultério. Não teria assassinado um dos seus fiéis valentes. E exemplo de valente. Não teria introduzido pecado na sua geração. Não teria trago danos para a nação. E nem profanado o nome do Senhor. Mas a gente sabe que Deus, ele é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de amor. E diante de toda aquela situação, Davi estava num engano tão grande que ele não conseguia ver o erro dele. Ele não conseguia ver o peso do pecado dele. E aí o Senhor, ele chama o profeta Natã e leva Natã até Davi. E eu gostaria que pudesse colocar 2 Samuel 12. E a gente vai num versículo, e num capítulo, e num livro, para a gente entender a história. Para a gente, de fato, entender tudo o que aconteceu. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com os seus filhos. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então, o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi:
tu és esse homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa do teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Volta ao versículo 7. Aqui, o Senhor vai dizer assim: eu te ungi rei, e sobre Israel eu te livrei das mãos de Saul. Observe que enquanto Davi ele estava guerreando no exército de Saul, ou fugindo de Saul, ou pelejando contra outros inimigos, Davi não se distraía. Davi estava focado no Senhor. Então, um valente, um guerreiro, ele precisa estar sempre na batalha. Enquanto Davi estava ali lutando e combatendo, ou até mesmo tentando se esconder de Saul, para que Saul não o matasse, Davi não estava pecando, porque ele estava fazendo aquilo que o Senhor designou. Mesmo que houvesse intempéries, mesmo que houvessem batalhas que não estavam dentro do planejamento, porque ele jamais pensaria que Saul sentiria tamanha inveja dele a ponto de mandar matá-lo. Mas ele estava ali lutando, ele estava guerreando, ele estava perseverando. Amém? Então aqui a gente entende um pouco do contexto, do que estava acontecendo com relação ao Salmo 51. E aí Davi, naquele momento que Natan fala com ele assim: tu és esse homem. Nossa, ele lançou uma sentença contra ele, porque ele foi lá e pegou a cordeirinha daquele moço pobre, daquele homem pobre, porque o homem rico tinha tanta cordeirinha. Davi era casado, tinha 4 esposas. Ele não precisava da cordeirinha do homem pobre. E aí, Deus ele lança uma sentença sobre Davi, embora perdoá-lo, porque Deus é um Deus perdoador. Porém, a gente sabe que drásticas foram as consequências na geração de Davi. Aleluia. Aí, eu perguntei assim ao Senhor: irmãos, eu escrevi tudo assim para que até ontem eu tinha um Salmo 51 que já tinha falado no meu coração. Mas eu não conseguia preparar o esboço. E aí eu fiz assim, igual a Moisés: Senhor, se tu não me ajudar, eu não vou. Moisés falou para Deus: se tu não for, eu não vou. Com esse povo. Eu falei: Senhor, se o Senhor não me ajudar nisso aqui, não vai sair nada e eu não vou. Mas eu queria ir. Há uma mistura, um desejo assim de você cumprir aquilo que Deus designou, mas um temor, porque a gente fica pensando assim: será que eu vou conseguir? Aí, quando o Espírito Santo ele garante, eu não sei como a palavra cada um vai entender e absorver de uma maneira, porque Deus tem uma maneira de tratar cada um. Mas certamente essa palavra vai surtir efeito, porque não são palavras minhas, são palavras do Senhor. E não é a pouca ou muita eloquência do pregador que vai transformar o teu coração, porque é o Espírito Santo que tem essa tarefa. Amém? Mas aí, eu continuei meditando no Senhor, e eu perguntei: Senhor, esse homem
que tinha um coração segundo o teu. O que levou ele a cometer esse pecado? Isso precisa ficar claro. E às vezes a gente acha porque pecou. Pecou porque era ser humano. Pecou porque é pecador. Não. Tem que ter um fundamento. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem cheio de propósito. Um homem que foi pego lá no meio do pasto. Tinha gente grande, tinha gente bonita, tinha gente com aspecto de guerreiro. E o Senhor dispensou todos eles. Por que que Davi fez aquilo com Urias? O peso do adultério, nem tanto. Mas o peso de tirar uma vida é muito maior. Entende? Então, o que levou aquele homem que amava os seus guerreiros? Levar a fazer aquilo. E aí, o Espírito Santo falou comigo assim. Orgulho. O orgulho havia acessado o coração de Davi. Eu estava ali no 2º versículo. E aí o Espírito Santo de Deus falou. Foi orgulho. Eu disse, como, Senhor? O homem tinha tudo. Ele tinha as 4 cordeirinhas. Ele era rico. Ele estava no terraço. Ele estava com uma coroa de ouro. Ele estava com um manto de rei. Ele tinha um assento que estava debaixo da tua promessa. Que nunca faltaria aquele que se assentasse no trono dele. Era muita coisa grande sobre a vida de Davi. Para ele se distrair dessa maneira. Aí eu fui mais fundo, Senhor. Por que este orgulho? Tem que ter uma explicação, porque ele não tinha nada para ser orgulhoso. E tudo indica que Davi era um homem extremamente humilde. Ele era manso, ele era carismático, embora ser um guerreiro. A gente pensa que aquele guerreiro vai ser aquele que fala grosso, que a gente treme quando chega perto. Não. O relato bíblico explica, relata que ele era doce. Ele só era valente quando tinha que enfrentar um urso, quando tinha que matar um leão. Ele dava assim uma chave de braço. Mas ele cuidava de ovelha. E para cuidar de ovelha tem que ter paciência. Para cuidar de ovelha tem que ter amor. Aí o Senhor continuou falando comigo. Eu continuei perguntando e ele continuou falando. Por que Davi, Senhor? Por que o coração dele, Senhor, entrou orgulho? E o Senhor responde para mim. Orfandade. Davi tinha pai, Davi tinha mãe, mas era órfão. Nem sempre você ter um pai e ter uma mãe vai dizer que você vai ser cheio do amor paternal. E era o que acontecia com Davi. Eu gostaria que colocasse para mim 1 Samuel 16, versículo 12. Aleluia. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te, Samuel, e unge, porque este é mesmo. É ele mesmo. É ele, é ele. É ele o meu ungido, é ele o meu escolhido. Só que quando Samuel, o profeta Samuel, unge Davi, ele teve que esperar, chamar Davi no pasto, para ele vir para casa, para Samuel, para Deus testificar, esse aí, pode ungir. Sabe por quê? Porque eram 8 irmãos, os 7 estavam lá esperando Samuel. Os 7 eram bonitão, grandão, formoso, com porte atlético.
Aí Deus fala assim para Samuel: Samuel, não se confunda com o que os olhos veem. Tu olha por fora e eu olho por dentro. Aquele que está lá no pasto é que tem o coração segundo o meu. É esse que eu quero para ser rei. Porque o primeiro foi o homem que escolheu. Foi Israel que escolheu Saul. Agora, o segundo, o primeiro não deu certo. O segundo, quem vai escolher sou eu, já que vocês querem rei, vai escolher segundo o meu coração. Davi. Só que Davi, Jessé, não, Davi não vai ser. Davi, não. Foram os 7 irmãos que estavam na casa. Então, aí a gente já sente que havia uma diferença no cuidado, uma diferença no tratar. Às vezes, aquele que rejeita não percebe, mas aquele que é rejeitado sente a rejeição. Poderia colocar 1 Samuel 17, 28? E aí vocês vão ver que não é só esse texto. O pai fez discriminação do filho. E aqui em 1 Samuel 17, 28, diz assim: E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. E disse: Por que descestes aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Subjugando. Por que que ele saiu de lá? Por que que largou as ovelhas? Como se tivesse que dar uma satisfação, como se não tivesse que sair dali. Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então, aqui, Eliabe era irmão de Davi. Quem esperava por isso? Né? Então, aqui a gente já observa, havia a rejeição do pai, porque ele fez acepção do filho, e aqui a gente vê a diferença entre o tratar dos irmãos. E o texto, o capítulo 17, vai falar mais. Quando vocês forem meditar em casa a respeito dessa passagem, vai ter outros sinais do relacionamento deles que não era muito bom. Então, é por isso que o Davi, naquele momento do pecado com Betseba, o coração dele estava cheio de orgulho. E aqui a gente entende como que aquele orgulho teve excesso. Porque havia uma raiz de orfandade no coração de Davi que talvez nem ele mesmo soubesse. Existem alguns questionamentos com relação à maternidade de Davi. Mas eu não quero colocar isso aqui em pauta, eu não quero trazer esse assunto, mesmo porque é um relato que vem do judaísmo, não do que a gente use na Bíblia para falar alguma coisa com relação, quando ele diz assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, muitos pregadores falam a respeito desse versículo aqui. Eu não quero entrar nesse mérito, porque todos nós nascemos em pecado. Todos nós fomos gerados na iniquidade. Amém? Mesmo Davi, com o coração segundo o coração de Deus, não estava isento das raízes de iniquidade geracional. O desprezo, a rejeição gera a orfandade e se manifesta em forma de orgulho e egoísmo, em que, em determinado momento do seu ministério, iria manifestar. E aí eu destaquei alguns pontos. Estava afastado de Deus, ele abandonou o seu posto de príncipe de guerra, se sentia confortável na sua posição de rei, cria que estava sob controle, tudo sob controle. Ele quebrou princípios, pecou contra o próximo e pecou contra Deus. Então, a gente imaginaria que um homem segundo o coração de Deus, escolhido pelo Senhor para reinar em Israel, pudesse a sua alma estar envolvida nessa dimensão
Ele, como príncipe, como guerreiro, ele precisava estar na guerra e ele estava afastado do Senhor. Ele quebrou os princípios que ele mesmo conheceu do próprio Deus, dos mandamentos do Senhor. Ele pecou contra o próximo quando ele assassinou Urias, mandou assassinar, e pecou contra o próprio Deus. Estes inimigos que lutavam contra Davi, o reino, eram mais fortes do que os filisteus e os amonitas, e tantos outros, porém invisível, oculto em seu coração. Então, Davi estava guerreando com os amonitas, com os filisteus e tantas outras nações que se levantaram contra Israel naquele tempo. E eram grandes guerreiros, grandes inimigos, mas o maior inimigo estava dentro dele, e ele não sabia. E que no momento de distração, onde ele achava que estava tudo bem, ele levou uma banda, ele levou uma rasteira. Enquanto Davi fazia parte do exército de Saul, e fugindo de Saul, e lutando contra os inimigos de Saul, contra os inimigos de Israel, Davi não se distraía. Quando o pecado entrou, quando baixou a guarda com a distração, ele podia achar que estava tudo bem. Nós, como guerreiros, fazemos parte do exército de Cristo. Eu fico imaginando que os momentos em que nós estamos assim, abalados, afligidos, é justamente em momentos que a gente acha que está tudo bem. E aí o adversário, ele vem e ele começa a semear. Ele começa a mexer em estruturas do passado, a situações do passado, a situações que foram geradas até em outra geração, e ele traz para o presente. Me lembro que o profeta Davi Rebolo, ele pregou em São Paulo e ele falou: há uma linha, é uma linha reta a nossa vida, e que o inimigo ele vem e ele pega. Para a gente já passou, para a gente já aconteceu, mas o adversário não. Ele vai naquela dimensão, daquela linha reta, que é a nossa vida, e ele usa aquilo ali que já aconteceu e traz para o presente. O futuro só vai acontecer quando, de fato, ele estiver acontecendo como presente, né? Isso é muito profundo. E a gente precisa estar atento para essas coisas, que um soldado precisa estar na linha de batalha. Nós precisamos estar a todo tempo guerreando. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim forças, potestades, principados do mundo tenebroso. Vai dizer isso em Efésios 6. O que eu quero dizer é que a gente precisa estar o todo tempo ligado em oração, o todo tempo ligado no jejum, a todo tempo ligado na meditação da palavra. Porque no momento que a gente se distrai, está tudo bem, hoje eu não vou orar. Ah, está tudo bem, hoje eu acordei, vou logo para o trabalho. Está tudo bem. É nesse tudo bem que o inimigo ele vai agir. É nessa brecha, é nessa lacuna que a gente se ausentou da linha da batalha, que a gente saiu da linha de comando, da linha de guerra, que o inimigo vai usar. Por isso que os nossos líderes, o apóstolo, os bispos, eles insistem para que venhamos a manter essa dimensão, se mantermos na dimensão da oração, da busca. E agora, rugirmos como leão. Nós ouvimos que as nossas orações em línguas, o som das nossas orações em línguas, abalam as extremidades espirituais. E a gente precisa estar focado nisso. E eu sei que há momentos que a gente está enfraquecido. Mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque é justamente nesse momento de fraqueza que o inimigo ele não vai perdoar, ele vai entrar e ele vai agir, ele vai tentar fazer. Amém?
Aleluia. E Deus, ele é Deus de misericórdia para gerar algo muito poderoso na vida de Davi. E quando ele manda o profeta Natã desvendar aquilo tudo, aquela cegueira, aquele engano de Davi, Deus, ele não queria só apontar o pecado. Deus, ele não queria expor Davi. Ele queria restaurar o coração de Davi. Ele queria trazer o filho de volta. Ele queria novamente chamar a atenção de Davi para o coração segundo o coração do pai. E aí ele diz, o profeta Natã vai dizer que os pecados dele estão perdoados. Porém, há uma sentença que não pode ser revogada, que não podia voltar atrás. E o que é isso? É as consequências do pecado. Porque o pecado, quando ele entrou, ele gerou não só para a vida pessoal de Davi, mas para a família, para os filhos, para a nação e para o próprio Deus, porque o nome dele foi profanado. Então, com certeza, as consequências do pecado viriam, embora o Senhor tivesse o perdoado. E naquele momento em que Davi é exposto ao seu pecado, ele clama ao Senhor pela restauração interior. E aí eu entro aqui no capítulo, no Salmo 51, e ele começa a clamar ao Senhor: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Então aqui, Davi, ele vai confessando, ele vai declarando que ele é iníquo, que ele é pecador, que ele comete transgressões, que o pecado está diante dele. Ele é lindo ver o arrependimento genuíno. O que é o arrependimento genuíno? É quando a pessoa não tenta justificar o erro, quando a pessoa não tenta justificar o pecado, mas é reconhecer que pecou, é reconhecer que está em pecado, é reconhecer que somente Deus, ele é justo o suficiente para falar. E o desejo, de fato, de Davi era que o coração dele fosse esquadrinhado para que pudesse vir a verdade. A verdade não entraria no coração dele enquanto estivesse ocupada pela iniquidade. Era preciso arrancar aquela iniquidade do coração de Davi para que, de fato, ele fosse novamente restaurado e tivesse um coração segundo o coração de Deus. Enquanto que, muitas das vezes, um apontamento de orgulho é quando nós sabemos que erramos, sabemos que pecamos, mas resistimos em reconhecer. E aí, na tentativa de consertar, tentamos justificar. E quando nós tentamos justificar, nós entramos em questionamento. Então, quando, de fato, acontece um arrependimento genuíno, é quando nós reconhecemos que falhamos, que erramos e que precisamos de conserto. Amém? A partir do versículo 7, ele começa a clamar ao Senhor, dizendo assim: purifica-me, Senhor.
Assim como o isopo, que era uma varinha que aspergia o sangue dos animais, né, no tabernáculo. Com esse isopo, vem me purificar, me limpa, me lava. Eu ficarei alvo como a neve. Faze-me ouvir a alegria, o júbilo, para que exultem os ossos que o Senhor mesmo esmagou. Imagine a dor que ele sentiu. A dor que ele sentiu quando ele reconheceu que aquela cordeirinha que havia sido abatida, foi ele que abateu. Que aquela cordeirinha que foi tirada daquele homem pobre, foi ele que mandou tirar. Imagina como se ficaram os ossos de Davi moídos pela dor do pecado, pela dor da vergonha, pela dor do constrangimento. E ele confessa, ele abre o coração, ele não tem para que esconder. Ele estava completamente desarmado e descoberto diante do Senhor. O Senhor usou um profeta para falar com ele. A cordeirinha era de Urias. O homem pobre era Urias. As 4 cordeirinhas que tinha em casa, quem tinha era tu. O homem rico era você. Por que fez isso? Eu te dei tudo e te daria muito mais se me pedir. Imagina, quando ele ouviu isso, se tu me pediste, tudo que eu te dei não foi suficiente. Bispo, Deus está falando assim para Davi, se tu quisesses mais, eu te daria. Se tudo que tu tem como rei não é suficiente, pede que eu te dou. Mas não tira do que não é teu. Então, a grandeza desse salmo é algo muito profundo, igreja. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E aí ele suplica, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, não me rejeites, Senhor. Nem te retires o teu espírito de mim. Nesse momento, eu tenho certeza que o sentimento de Davi, Senhor, eu dou o meu reino em troca do teu espírito. Eu dou tudo que o Senhor me deu até hoje para ter a tua presença. Vocês lembram que quando eu saudei vocês, eu falei assim, estamos bem, estamos felizes. Embora não tenhamos tudo o que queremos, mas temos o Senhor e Ele é suficiente. Porque se temos Ele, nós temos tudo, mas se não temos Ele, nós não temos nada. Era justamente essa maneira, era isso que Davi queria expressar. Senhor, se eu não tiver o Senhor, tudo que eu tenho não vale de nada. Restitui-me. Restitui-me o teu espírito em mim. Aleluia. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Interessante que Davi fala de salvação. A fé. A fé. A fé era a garantia da salvação. E ele sabia que naquele momento, o grau, o nível ao qual ele se encontrava, a salvação dele estava ameaçada. E muitos pregam que a salvação está garantida. Você pode sair, dar uma volta no mundo, voltar, e a sua salvação está garantida. Isso é engano. O próprio Davi vai declarar isso. A garantia da salvação é quando a gente está na presença. É quando a gente tem a presença. É quando a gente tem o Espírito. Porque é o Espírito que não nos deixa cair. É o Espírito que não nos deixa pecar. Aleluia. E aí ele faz um compromisso com o Senhor. Ele firma um propósito com o Senhor. Senhor, se tu me restituires a alegria da tua presença, se o Senhor me restituir o teu Espírito, se o Senhor me renovar
restituir a minha salvação, a alegria da minha salvação, e me sustentar com um espírito voluntário, um espírito grato, um espírito espontâneo, um espírito de alegria na tua presença, então, Senhor, ensinarei os transgressores os teus caminhos, e aos pecadores se converterão a ti. Olha Davi firmando um compromisso diante do Senhor. Amém? E quando que nós estamos na presença do Senhor, nós fazemos tantas promessas, né? Para o Senhor. Senhor, eu quero isso, eu vou fazer isso. Eu prometo, Senhor, que eu vou me engajar, que eu vou me firmar, que eu vou avançar, que eu vou evangelizar, que eu vou pregar, que eu vou falar do amor de Deus. Né? Mais ou menos isso. Davi estava se comprometendo ao evangelho, a levar a palavra de vida, a palavra de salvação. Aleluia! E ainda tem partes muito profundas nesse salmo, que vai dizer assim, ó. Ai, livra-me dos crimes de sangue, ele sabe que cometeu. Ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Davi devia de estar muito abatido nesse momento. Abatido com tristeza, com dor, com sofrimento de ter atingido o coração de Deus. Pois não te comprazes. Olha só o que Davi está falando aqui. A gente sabe que no Antigo Testamento, a prática de sacrifícios de animais era comum para perdão temporário do pecado. No entanto, Davi sabia que não tinha valor algum para Deus se o coração não houvesse, de fato, um arrependimento genuíno. É o que Davi está falando aqui. Pois tu não se comprazes em sacrifícios. Do contrário, eu te daria. E não te agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um coração, são um espírito quebrantado e um coração compungido e contrido. Não desprezarás, ó Deus. Então, Davi, ele declara no Salmo que ele poderia até fazer um sacrifício com animais para cobrir o pecado dele temporariamente. Mas ele tinha certeza, ele conhecia Deus naquela época como nós conhecemos Deus hoje. Porque nós conhecemos Deus hoje da forma que conhecemos, porque Jesus Cristo se revelou. Mas Davi já conhecia Deus como nós conhecemos hoje, na revelação de Jesus Cristo. Senhor, eu sei que o Senhor não vai aceitar esse sacrifício. Eu sei que o Senhor não vai aceitar o derramamento desses animais, porque o que agrada a Ti, o que de fato Tu queres, é um coração compungido, um espírito quebrantado na Tua presença. O que eu quero dizer com isso? Que nós podemos fazer muita coisa para o Senhor, inclusive ofertar. Nós podemos se doar. Nós podemos se entregar na obra. Nós podemos fazer muitas coisas para o Senhor. Trabalho não falta, né, bispo? Não falta. Mas se o coração não tiver quebrantado, se o coração não tiver rendido, se o espírito não for um espírito voluntário e agradável aos olhos do Senhor, vai ser em vão. Talvez vai contar alguns pontos, né, lá na frente, da misericórdia do Senhor. Amém? E aí eu quero só trazer algo assim para a igreja com relação a esse versículo 17. E eu gostaria que os irmãos pudessem estar colocando Miqueias 6:8. Aleluia. A palavra está edificando o coração de vocês? Amém. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, pede de nós, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente
com o teu Deus. Amém? Sacrifício de bois, de touro, não tem valor. Tem valor para o Senhor a prática da justiça, a prática do amor, da benignidade e andar em humildade com o teu Deus. Senhor, eu reconheço que sou dependente de Ti. Senhor, eu reconheço que eu preciso de Ti. Precisamos. Podemos ter e podemos fazer tudo, mas com Ele, para Ele e por Ele. Amém? Aleluia. Coloca para mim, por favor, 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? Nós sacrificamos hoje, não sacrificamos? Mas como está o estado do nosso coração quando sacrificamos? A gente precisa entender que mudou a prática, a gente pratica o sacrifício. O método é diferente, mas nós praticamos o sacrifício ao Senhor. Como em que se obedeça a palavra do Senhor. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então, Deus se agradava da gordura de carneiros e do sacrifício de animais. Sim, a cobertura temporal sobre o pecado de Israel. Porém, precisava ter uma obediência. Obediência aqui, a palavra do Senhor. Amém? E nos dias de hoje é assim também. Aleluia. Quando o Senhor ele envia o profeta Natã até Davi, não era para condená-lo, mas para trazer o perdão, a reconciliação e a paternidade ao filho. Eu gostaria que pudesse colocar Isaías 57, 15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrido e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Davi tinha um coração contrito? Davi tinha, né? Então ali Deus ele foi até Davi. Ele mandou o profeta Natã até Davi para vivificar o coração do contrito. Amém? E todo aquele que se arrepende, que todo aquele que se coloca diante do Senhor, o Senhor vivifica o coração. O Senhor dá um novo ânimo, dá uma nova alegria. E muitas das vezes quando a gente peca contra o Senhor e contra o nosso próximo, a gente se entristece porque cometeu aquele pecado. Se entristece principalmente porque entristeceu o coração de Deus. Mas Deus, ele tem amor suficiente para nos perdoar e nos vivificar. Tamanho foi o pecado de Davi. Tamanho foi. Mas ele estava ali, para vivificar o coração dos contritos. E aqui eu quero só trazer 2 versículos a respeito dessa restauração paternal para com Davi. Provérbios 3:12. Olha, uma pessoa quando não liga para a gente, ela nem vê a gente. Uma pessoa quando não se importa com a gente, ela nem nos enxerga. Mas aí a palavra de Deus vai dizer assim, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o Pai
ao filho a quem quer bem. Amém? Hebreus 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por... Amém. Versículo 7. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos, porque que o filho a quem o pai não corrige. Porque, volta por favor, porque eu não li bem. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija. 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, se o nosso papai está nos corrigindo, é porque ele é nosso pai, é porque ele nos ama e porque ele tem prazer na correção. Amém? Então, quando o papai está apertando, não é porque ele não ama, é porque ele ama. Ele ama muito. E ele está apertando, ele está trazendo. A palavra está dizendo ali, o versículo anterior, está dizendo que ele nos açoita. Oxe, a chibatata do Senhor não deve ser fácil, não, hein? Dói, não dói? Eu vou falar que dói. Vou falar que dói. Eu vou falar que dói. Ai, eu vou contar uma experiência pessoal. Eu estava num momento de angústia. Tudo ia bem à minha volta, tudo. Estava tudo bem. Tudo bem. O armário estava cheio, a geladeira estava cheia, a conta estava paga, estava tudo no lugar direitinho. Nossa, mas uma angústia na alma, uma perturbação na minha mente. Deixa eu ler para aqui, porque eu não quero esquecer de nada. Olha só o que eu estava sentindo. Dor na alma, uma dor terrível. Essa dor era tão profunda que eu queria dormir, bispo, para não pensar. Porque quando eu estava acordada, eu estava o tempo todo pensando. Nada me distraía, pelo contrário. Tudo que eu fosse fazer, o que estava na minha mente, fazia eu esquecer do que eu estava fazendo. E aí eu queria dormir, porque eu dormindo eu não pensava. E dormia 12 horas. Conseguia dormir 12 horas. Porque o desejo de dormir para esquecer. Sentimento de... O que eu estava sentindo? Sentimento de rejeição. Sentimento de ser menosprezada. Sentimento de inferioridade. E aí o Senhor, na sua infinita misericórdia, eu falei assim, Senhor, me ajuda. Eu não aguento mais, Senhor. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou pensando assim? Eu não quero ir. E sabe quando você luta para você não pensar, mas não adianta? E você luta para não sentir e você sente? Isso é terrível. A ferida na alma é mais dolorosa do que uma ferida no corpo. E aí, quando eu comecei, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não sei mais o que vai ser. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu não estava me suportando. Eu não podia dormir o tempo todo. E aí o Senhor me levou para onde? Para o Salmo 51. Eu não cometi o pecado, pastora, de Batseba com Davi, nem o pecado que Davi cometeu com Urias. Mas aquilo que estava no meu coração era o que se assentava sobre o coração de Davi. Orgulho. E aí ele me levou para o Salmo 51, para que eu pudesse refletir e ele pudesse descortinar. O que estava em Davi era o mesmo que estava em mim. E aí virou uma chave. Virou uma chave. E eu, assim, ele falou para mim assim, continue meditando,
até que me fez ver que algo por trás do pecado que levou Davi a toda aquela circunstância era o que eu precisava ver, e estava gerando na minha alma tanta angústia e sofrimento. O pecado, ele esconde o que é gerado em oculto. E aí você foca só no pecado. Você foca só naquele erro que está por cima. Mas tem um fundamento, tem uma raiz, tem algo que por trás está gerando tudo aquilo. E o sentimento de Davi era um orgulho junto com uma mistura de egoísmo. Né? Ele queria para ele. Ele tinha 4, mas ele queria aquela. Ele era egoísta. Ele tirou a cordeirinha daquele que só tinha uma. Sabe? O que é o egoísmo? Camuflado de uma inveja. Por que comigo não é assim? Por que não é dessa forma? Aí você começa a questionar. Por que um tem e você não tem? Por que a outra tem e eu não tenho? Sabe? É uma mistura de iniquidade. E que aí o Senhor foi mostrando, o Senhor foi revelando. E quando eu bati aqui nesse versículo 6 do Salmo 51, eu disse, nossa, para o Senhor assentar a verdade nele, ele vai ter que arrancar tudo. Eis que amas a verdade no íntimo, coração. O apóstolo falou, nosso coração é aqui que estão os sentimentos, a profundidade do nosso espírito. E no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Está escondidinho, não está? Alguns sabiam até do pecado de Batseba, do assassinato de Urias, porque foi o próprio Urias que levou a sentença de morte até Joabe. Joabe abriu e leu, coloca ele na linha de frente e deixa ele ser atacado, não bota defesa para ele não. Joabe sabia. Alguns sabiam. Muitos sabiam. Mas o que estava causando aquilo tudo no coração de Davi? O orgulho, o egoísmo. E a gente sabia que a atitude, aquilo não era atitude para Davi. Aquele sentimento que eu estava sentindo de egoísmo, de orgulho, não era para mim sentir. E estava faltando alguma coisa ali. Estava faltando a presença do Pai. Estava faltando o amor do Pai, o colo do Pai, o carinho do Pai. E aí o Senhor ele começou a mostrar o cuidado dele comigo, quando ele começou a descortinar tudo isso. E disse, Senhor, eu não quero mais isso. Me restaura. E a conclusão que eu chego com vocês. Aleluia. A verdadeira transformação espiritual se dá não apenas de ações externas, mas do coração. Embora as falhas estejam ocultas no coração, Deus penetra com a verdade para que possamos ter um relacionamento aberto e sincero com Deus. É Ele que abre tudo isso, para que possamos ter. Deus, Ele penetra com a verdade. Aí não pode resistir. O orgulho não pode resistir. A inveja não pode resistir. O egoísmo, seja lá o que for que causou, seja a diferença que havia entre os irmãos de Davi, seja a falta de reconhecimento do próprio pai, seja a falta de um bom relacionamento familiar, nada vai justificar um pecado e nada vai justificar a ausência de Deus na nossa vida, porque Ele é o primeiro que quer estar presente conosco. Ele é o primeiro que quer se fazer presente em nossa vida. Amém, igreja? Eu espero que essa palavra tenha falado ao coração da igreja. Como falou comigo, falou de uma maneira comigo, eu tenho certeza que possa ter falado com vocês de alguma maneira. Amém?
Eu agradeço a minha oportunidade e as palmas louvam o Senhor.